20 graus negativos na linha do Equador. Um silêncio desolador envolve um planeta transformado numa esfera de gelo. Durante 100 milhões de anos, um manto branco e impenetrável sufoca os continentes e os oceanos. A própria vida, encurralada em oásis microscópicos, roça a extinção. E então, o degelo. E com ele, não um regresso gradual, mas uma detonação. A mais poderosa explosão de diversidade biológica na história da Terra. E, paradoxalmente, foi o próprio gelo o catalisador desta revolução. Soa como um contrassenso? Uma loucura cósmica? No entanto, as evidências estão gravadas nas rochas, um testemunho de como o período glacial mais severo que o nosso mundo já conheceu se tornou na maior dádiva para a evolução. Para compreender esta dinâmica de destruição e criação, temos de visualizar a anatomia de uma era glacial. Não se trata apenas de frio, de mamutes e de caçadores envoltos em peles. É uma reconfiguração total da geografia planetária. Quando as temperaturas globais mergulham, a água dos oceanos é sequestrada em gigantescas calotas polares. Falamos de muralhas de gelo com quilômetros de altura, a esmagar continentes inteiros. A Europa, a América do Norte, vastas porções da Ásia, tudo desaparece sob um peso inimaginável. Mas o drama mais profundo ocorre nos oceanos. Com bilhões de toneladas de água congelada em terra, o nível do mar desce drasticamente, por vezes mais de 100 metros. O fundo do mar emerge. Ilhas remotas transformam-se em picos de montanhas no meio de planícies áridas. Estreitos que hoje separam continentes tornam-se pontes terrestres. Há apenas 12 mil anos, uma caminhada de Moscovo ao Alasca seria possível, atravessando a pé a vasta planície de Beríngia, onde hoje se estende o Estreito de Bering. E o impacto não se detém nas terras cobertas de gelo. A descida da temperatura global reduz drasticamente a evaporação e, consequentemente, a precipitação. As terras que escapam ao avanço dos glaciares enfrentam um inimigo diferente: a seca. A exuberante selva amazônica, que consideramos um bastião eterno de vida, encolhe até se tornar uma savana árida. As florestas do mundo recuam, dando lugar a desertos frios e poeirentos. Estas épocas podem durar centenas de milhares de anos, intercaladas por períodos mais quentes e breves, os interglaciares. Nós, a civilização humana, florescemos num destes interlúdios amenos. Uma pausa temporária no grande ciclo cósmico. A descoberta desta verdade foi uma das maiores histórias de detetive da ciência. Sem testemunhas, sem registros escritos, como soubemos? Foi no século XIX que os cientistas, ao observarem rochas deslocadas por centenas de quilômetros e vales esculpidos com uma força sobre-humana, começaram a juntar as peças de um puzzle que reescreveu a história do nosso planeta. E essa história leva-nos de volta àquele gelo primordial, a Terra Bola de Neve. Quando finalmente recuou, os glaciares moeram continentes inteiros, libertando uma quantidade astronômica de nutrientes nos oceanos. Este festim químico alimentou uma explosão de vida sem precedentes, a explosão câmbrica. Foi o momento em que a vida desenvolveu conchas, esqueletos, olhos e os planos corporais básicos de quase todos os animais que existem hoje. O gelo quase aniquilou a vida, mas ao fazê-lo, preparou o palco para a sua maior e mais espetacular performance. A história do gelo é um lembrete da fragilidade e da resiliência do nosso mundo. Um ciclo de aniquilação e renascimento, onde o fim de uma era é a semente da próxima. E nós, habitantes de um breve e ameno interlúdio, continuamos a decifrar as lições escritas neste grande livro de gelo e rocha. No imaginário do século XIX, a Terra era uma entidade com um destino simples e linear. A ideia de que o clima do nosso mundo pudesse sofrer transformações radicais era simplesmente inconcebível. A convicção geral, uma verdade quase inabalável, era a de um planeta estável, imutável no seu curso. O próprio conceito de tempo geológico era uma névoa.
Para alguns, a idade do planeta não passava dos 7.000 anos ditados pela cronologia bíblica. Para outros, como os astrônomos que perscrutavam os céus, talvez algumas centenas de milhões de anos. A teoria dominante era de uma simplicidade elegante. A Terra nascera como um vasto e incandescente oceano de lava e, desde esse momento primordial, o seu único propósito era arrefecer, lenta e inexoravelmente. E havia provas, ou o que se julgava serem provas, que sustentavam esta narrativa. Nas latitudes setentrionais, onde o frio era soberano, os geólogos desenterravam ossos de répteis de sangue frio, criaturas que só poderiam ter existido num clima ameno. Na Escandinávia e nas vastas estepes da Rússia, encontravam-se vestígios de flora tropical. A lógica parecia inatacável. Outrora, ali fora quente, agora era frio. O planeta estava, portanto, a arrefecer. Mas a verdade, como tantas vezes acontece na história da ciência, sussurrava noutros lugares, gravada na própria rocha. E foi um homem, Louis Agassiz, que deu voz a esses sussurros. No ano de 1837, a sua obra, Teoria dos Glaciares, caiu sobre o mundo acadêmico como um pedregulho num lago sereno. Agassiz compilou as mais recentes investigações geológicas e deu um fundamento científico a uma sabedoria que os povos escandinavos conheciam há gerações. Os glaciares não são estáticos. Eles crescem, recuam, movem-se com uma força colossal, esculpindo a paisagem e deixando para trás a sua assinatura. E que assinatura era essa? Eram as rochas colossais, órfãs da sua montanha de origem, abandonadas no meio de campos planos. Eram as cicatrizes profundas, estrias paralelas gravadas na rocha-mãe pela fricção de pedras arrastadas sob o peso de milhões de toneladas de gelo. Eram os mares de pedra, vastos depósitos de rochas fragmentadas em lugares a centenas, por vezes milhares de quilômetros da cadeia montanhosa mais próxima. Foi este o terremoto intelectual provocado por Agassiz. O nosso planeta não estava simplesmente a arrefecer. Tinha vivido ciclos, épocas inteiras de um frio tão profundo que vastas porções dos continentes se curvaram sob o peso do gelo. A reação, como seria de esperar, foi de uma frieza glacial. A comunidade científica, habituada à sua narrativa de arrefecimento gradual, olhou para esta nova ideia com profundo ceticismo. Imagine-se a cena. Um manto de gelo com centenas de metros de espessura sobre o que viria a ser Paris ou São Petersburgo. Soava a uma fantasia mais improvável do que o próprio dilúvio bíblico. Ainda assim, a semente da dúvida estava plantada. A geologia avançava. No final do século XIX, o cientista escocês James Croll definiu os critérios rigorosos que permitiam distinguir os depósitos glaciares de todos os outros. Mas o verdadeiro avanço chegaria no início do século XX. Foi então que o cientista sérvio Milutin Milankovic, baseando-se no trabalho de Croll, construiu um modelo matemático de uma beleza e precisão notáveis. Ele revelou a sinfonia cósmica que regia o clima da Terra, uma dança celestial entre a órbita do nosso planeta, a inclinação do seu eixo e a precessão dos equinócios. Milankovic deu-nos o mecanismo, a chave para compreender o ritmo das eras glaciares. E aqui, a história torna-se ainda mais fascinante. A pergunta, o que causa uma era glaciar, não tem uma resposta única. É sempre uma teia complexa de fatores, uma orquestração de fenômenos que torna cada período glacial tão único como uma impressão digital. Um dos primeiros e mais cruciais fatores é o aumento da capacidade refletora do planeta, o seu albedo. Parece complexo, mas o princípio é simples. Imagine um mundo com menos florestas. No inverno, uma área maior de terra nua fica exposta e cobre-se de um manto branco. A neve, um espelho quase perfeito, reflete a luz solar de volta para o espaço. O calor que poderia ter sido absorvido pelo solo e pela vegetação é simplesmente perdido. O clima torna-se mais frio,
iniciando um ciclo que se autoalimenta. Mais neve gera mais frio, que por sua vez gera ainda mais neve. O planeta revelava-se não como um palco passivo para a vida, mas como um sistema dinâmico, pulsante, com os seus próprios ritmos e febres. A descoberta das eras glaciares não foi apenas sobre o clima, foi sobre a nossa percepção do tempo e da estabilidade. O mundo que julgávamos sólido e permanente era, afinal, um lugar de transformação violenta e cíclica, cuja memória está escrita não em livros, mas na linguagem silenciosa da pedra e do gelo. A atmosfera do nosso planeta é um delicado cobertor gasoso, uma mistura precisa que torna a vida possível. Gases como o metano, o dióxido de carbono e o vapor de água retêm e dispersam o calor do Sol, regulando a temperatura global num equilíbrio frágil. Quando a concentração destes gases de efeito estufa diminui, o calor escapa para o espaço e o termômetro planetário começa a descer. Contudo, as forças que governam estes ciclos não residem apenas na nossa biosfera. Estendem-se muito para além, numa dança cósmica de uma precisão implacável. Foi aqui que a mente genial de Milutin Milankovitch desvendou um dos segredos mais profundos do clima terrestre. Ele identificou 3 grandes ciclos astronômicos, 3 movimentos celestes que ditam o ritmo das eras glaciares no nosso mundo. O primeiro ciclo é o da excentricidade da órbita da Terra. Ao longo de um período de aproximadamente 100 mil anos, a nossa trajetória em torno do Sol altera-se, passando de um círculo quase perfeito para uma elipse mais alongada. Milankovitch postulou que, numa órbita mais oval, o nosso planeta passa mais tempo afastado da sua estrela, recebendo menos radiação solar durante os invernos. O resultado é um arrefecimento progressivo, lento, mas inexorável. O segundo ciclo envolve a inclinação do eixo terrestre, a obliquidade. Com uma periodicidade de 41 mil anos, o nosso planeta oscila suavemente. Quanto maior a inclinação, mais extremos são os verões e os invernos. Mas quando o eixo se torna mais vertical, os verões tornam-se mais amenos e os invernos mais frios. A neve do inverno não derrete completamente no verão, acumulando-se ano após ano, século após século, compactando-se sob o seu próprio peso para formar as vastas massas de gelo dos glaciares. Finalmente, o terceiro ciclo, a precessão, é o bamboleio do próprio eixo de rotação, semelhante ao de um peão a perder velocidade. Este movimento determina em que ponto da órbita ocorrem os solstícios de verão e de inverno, alterando qual dos hemisférios está voltado para o Sol, durante o ponto mais próximo da sua trajetória. Isto redistribui a energia solar pela superfície do globo, fazendo com que, em certas épocas, vastas regiões recebam menos luz, tornando-se berços para o avanço do gelo. O clima, portanto, nunca foi estático. É um sistema dinâmico em fluxo perpétuo. Apenas na escala de uma vida humana, estas mudanças são imperceptíveis. Mas na vasta cronologia do tempo geológico, o mesmo planeta Terra já foi um paraíso tropical luxuriante e, noutras eras, um inferno gelado e inóspito. Mas estas flutuações, por mais grandiosas que sejam, empalidecem perante um capítulo da história da Terra tão extremo que desafia a imaginação. Um tempo em que o planeta enfrentou o seu mais profundo inverno. Há cerca de 750 milhões de anos, durante um período geológico com um nome assustadoramente apropriado, o Criogeniano, que se traduz literalmente como o nascimento do gelo. A Terra mergulhou num estado de congelamento quase total. A sua superfície, dos polos ao Equador, foi engolida por uma camada de gelo com quilômetros de espessura. É a hipótese da Terra Bola de Neve. Durante quase 100 milhões de anos, o nosso mundo azul foi uma esfera branca e silenciosa. Como pôde tal cataclismo ocorrer? Foi uma convergência única de processos químicos e tectônicos. Naquela época, o dióxido de carbono era libertado na atmosfera principalmente pela atividade vulcânica.
No entanto, um processo natural, o intemperismo das rochas, removia esse mesmo gás, fixando-o em rochas sedimentares. O palco para o desastre foi montado quando a tectônica de placas juntou quase toda a massa terrestre do planeta numa única entidade colossal perto do Equador, o supercontinente Rodinho. Nesta zona tropical, o calor e a chuva intensa aceleraram drasticamente o intemperismo das rochas, sugando o dióxido de carbono da atmosfera a um ritmo sem precedentes. O cobertor gasoso do planeta tornou-se cada vez mais fino. Com os gases de efeito estufa quase esgotados, o calor do Sol era simplesmente refletido de volta para o espaço pela crescente superfície de gelo. O planeta entrou numa espiral de arrefecimento descontrolado e congelou. A paisagem era de uma desolação absoluta. 20 graus Celsius negativos era a temperatura média nos dias mais quentes, no Equador. Um deserto branco e infinito estendia-se sobre continentes e oceanos. A frágil chama da vida multicelular, que mal começara a sua jornada, encolheu-se, refugiando-se em oásis geotérmicos, junto às fontes termais no fundo do oceano escuro e gelado. Mas a Terra é um sistema resiliente. Sob a crosta de gelo, os vulcões não se calaram. Continuaram a expelir dióxido de carbono. Com as rochas protegidas do intemperismo pelo gelo, o gás já não era removido. Ao longo de dezenas de milhões de anos, o dióxido de carbono acumulou-se na atmosfera, construindo lentamente uma estufa planetária de proporções inimagináveis, à espera do momento para quebrar as correntes de gelo. A história da Terra Bola de Neve é um lembrete profundo da interconexão de forças cósmicas, geológicas e químicas. Revela um planeta capaz de extremos violentos, um sistema que pode ser empurrado para além do ponto de equilíbrio, mas que, no tempo profundo, encontra sempre um novo caminho. A Terra não morre, ela transforma-se. A questão que permanece não é se o planeta sobreviverá, mas se nós estaremos presentes para testemunhar o seu próximo ato. Um pulso vulcânico, vindo das profundezas da Terra, liberta na atmosfera quantidades monumentais de dióxido de carbono, gerando o mais poderoso efeito de estufa que o planeta já conheceu. Lentamente, inexoravelmente, as vastas camadas de gelo que sufocavam o mundo começam a recuar. O supercontinente Rodinho, há muito aprisionado sob o gelo, começa a fraturar-se, as suas massas de terra a derivar lentamente, expondo rocha virgem aos elementos pela primeira vez em milhões de anos. E com a exposição, veio a chuva. Chuvas torrenciais, caindo durante milênios sobre as novas costas e montanhas, iniciaram um processo transformador. A água, ao erodir a terra, arrastou para os oceanos uma torrente de nutrientes, sobretudo fósforo e carbonatos, os blocos de construção da vida complexa. Este enriquecimento súbito dos mares foi a faísca que acendeu um rastilho evolutivo. O resultado foi a chamada Revolução Esquelética, o coração da explosão câmbrica. O nome é literal. Nos depósitos que datam deste período, encontramos uma profusão sem precedentes de fósseis. A vida, até então maioritariamente composta por organismos de corpo mole, aprendeu a construir, a erguer defesas, a criar estruturas, a formar os primeiros esqueletos, conchas, carapaças, espinhos. Uma corrida ao armamento biológico que deu origem a quase todos os planos corporais que conhecemos hoje. A vida na Terra não só tinha sobrevivido ao mais longo e severo período glacial da sua história, a Terra Bola de Neve, como usou o seu rescaldo para orquestrar o seu mais espetacular florescimento. O paradoxo é profundo e avassalador. A maior glaciação da história tornou-se o prólogo para a maior diversificação da vida. O gelo, na sua aparente esterilidade, criou as condições para uma explosão de complexidade. Mas esta dança cósmica entre o gelo e a vida não é apenas uma relíquia de um passado distante. Podemos testemunhar um capítulo muito mais próximo, um mundo gelado que os nossos próprios antepassados conheceram, o último período glacial.
Na Eurásia, é conhecido como a Glaciação de Valdai, nome que provém das colinas na Rússia Central, onde os geólogos identificaram pela primeira vez os seus vestígios. Este período, que moldou grande parte da paisagem que hoje nos é familiar, durou cerca de 100 mil anos e terminou há apenas 12 mil anos. Em tempo geológico, foi ontem. Os humanos modernos, os Homo sapiens, já existiam. Os nossos antepassados diretos caminharam por este mundo. E que mundo era esse? Muralhas de gelo colossais, com 2 a 3 quilômetros de espessura, avançavam desde a Escandinávia, cobrindo o norte da Europa e chegando aos arredores da atual Moscou. Na América do Norte, os mantos de gelo das Cordilheiras e Laurentian fundiram-se numa única e titânica massa gelada, que se estendia até ao Labrador. O clima global era, em média, 6 graus Celsius mais frio do que hoje, e muito mais seco. Uma porção imensa da água doce do planeta estava sequestrada nestas gigantescas massas de gelo. Para além das fronteiras do gelo, estendiam-se paisagens que hoje nos pareceriam alienígenas. Estepes e tundras intermináveis, onde hoje existem florestas temperadas. As grandes florestas equatoriais da Amazônia e do Congo, que consideramos eternas, eram, na sua maioria, vastas savanas áridas. E numa imagem que desafia a nossa concepção do mundo, o gelo não se limitava aos polos. Regiões montanhosas perto do Equador, como a Cordilheira Central da Nova Guiné e os Andes no Peru e na Bolívia, eram centros de glaciação local, geleiras, no Equador. Enquanto estas massas de gelo se acumulavam em terra, o nível dos oceanos descia drasticamente. No pico da glaciação, o nível do mar estava 120 metros abaixo do atual. 120 metros. O equivalente a um edifício de 40 andares, simplesmente desaparecido da coluna de água dos oceanos. Este recuo do mar reescreveu o mapa do mundo. Muitas ilhas que hoje conhecemos eram parte integrante dos continentes. Estreitos e canais eram corredores de terra seca. As ilhas britânicas, por exemplo, estavam ligadas à Europa continental. Era possível caminhar a pé do que hoje é Londres até Paris, atravessando um vale frio e seco onde hoje se agitam as águas do Canal da Mancha. Este mundo perdido, gravado sob quilômetros de gelo e oceanos, não é uma mera curiosidade geológica. É o berço da nossa própria resiliência, o cenário hostil que forjou a nossa espécie. A Terra não é um palco estático, é um organismo vivo, cujo pulso é medido em eras de gelo e calor. E nós, herdeiros de um planeta em constante fluxo, carregamos em nós a memória daquele frio primordial. Onde hoje se estende o gelado Estreito de Bering, existiu outrora uma ponte, uma faixa de terra firme, a Beríngia, que unia os destinos de 2 vastos continentes, a Eurásia e a América do Norte. Este elo, aparentemente efêmero na escala do tempo geológico, revelou-se um dos catalisadores mais importantes na história da vida na Terra. Graças a este corredor no limiar do Círculo Polar Ártico, uma extraordinária troca biológica reescreveria o destino de ecossistemas inteiros. Da Ásia, os lobos atravessaram para a Eurásia, iniciando a longa jornada que os transformaria nos companheiros domesticados do homem. Com eles vieram os cavalos e os camelos, animais que viriam a definir civilizações, éricas. Poderíamos pensar que uma migração em massa desta magnitude teria desferido um golpe fatal nos ecossistemas existentes. E, em parte, assim foi. Mas aqui reside um profundo paradoxo. Para as estepes, o clima seco e glacial da Idade do Gelo não foi uma era de declínio, mas sim de um florescimento sem precedentes. Desta união de frio e aridez nasceu uma zona natural única, a tundra estepe. E os seus colossais habitantes ficariam para sempre conhecidos pela designação do seu membro mais icônico, a megafauna do mamute. Imaginemos por um instante um mundo que já não existe. Um mundo perdido, cuja vastidão desafia a nossa compreensão moderna.
Das costas ocidentais da Europa até ao Oceano Pacífico, estendia-se uma planície ininterrupta. Um oceano de ervas a ondular sob um céu imenso, de horizonte a horizonte, quebrado apenas por arbustos dispersos e raras árvores que se agarravam às margens dos rios. O inverno, seco e com pouca neve, era a chave para este paraíso herbívoro. Mantinha a vegetação nutritiva acessível durante todo o ano, alimentando uma biomassa de vida animal que rivalizava com a das savanas africanas modernas. A tundra-estepe sustentava gigantes, criaturas de uma escala não vista na Terra desde a era dos dinossauros. Um desses titãs era o rinoceronte lanudo. Com um peso que podia atingir as 4 toneladas, era um arquétipo da tundra-estepe. Semelhante aos seus parentes modernos, mas coberto por um pelo espesso e avermelhado que o isolava dos invernos brutais. O seu chifre, maior e mais achatado do que o de qualquer rinoceronte atual, não era apenas uma arma de defesa, mas uma formidável pá natural, usada para escavar a neve e alcançar as ervas congeladas por baixo. E claro, o soberano deste reino perdido, o mamute lanoso. Animais imensos, cobertos por uma densa pelagem que vagueavam por estes campos infindáveis. Para os primeiros humanos, eram mais do que animais. Eram uma montanha ambulante de recursos. Um único gigante abatido podia alimentar uma tribo inteira durante meses, fornecendo não só carne, mas também ossos para ferramentas e abrigos e peles para vestuário. A vida florescia também em escalas menores. O bisão das estepes, ancestral dos bisontes americanos e europeus, formava manadas com dezenas de milhares de indivíduos, cujas migrações constantes eram uma força da natureza. Ao seu lado, pastavam os antepassados dos cavalos e veados modernos. Onde há presas, surgem predadores. A tundra-estepe siberiana foi o berço dos ursos modernos, que mais tarde se espalharam pela Europa e pelas Américas. Aqui, caçavam também os leões das cavernas, felinos maiores e mais robustos que os seus parentes africanos de hoje, perfeitamente adaptados para abater presas de grande porte. Mas o predador mais invulgar, e em última análise o mais perigoso, era uma criatura de 2 pernas. Pequenas tribos de caçadores primitivos moviam-se em silêncio por Este mundo, forjado pelo gelo e pela estepe, já não existe. As suas planícies foram silenciadas, os seus gigantes desapareceram. Mas o seu legado perdura, gravado no nosso ADN e nas paisagens que herdamos. É o eco distante de um tempo em que titãs caminhavam sobre a Terra, e a humanidade dava os seus primeiros e decisivos passos num planeta que estava prestes a mudar para sempre. Nas vastas e gélidas planícies da Idade do Gelo, a humanidade expandia-se, conquistando novos habitats com uma resiliência forjada no próprio gelo. Escavações paleontológicas revelam a sua presença por toda a estepe tundra, um mundo perdido de horizontes infinitos. Aqui, os vestígios da sua passagem contam uma história de sobrevivência e criatividade. Encontram-se as fundações de cabanas, erguidas não com madeira, mas com os ossos colossais de mamutes e rinocerontes lanosos, santuários contra o frio implacável. Emergem da terra congelada as primeiras e rudes esculturas, figuras que capturam a essência de um mundo povoado por gigantes. Fragmentos de vestes, cozidas com tendões e agulhas de osso, revelam uma mestria precoce na arte de dominar o ambiente. E, surpreendentemente, adornos. Colares e pendentes que provam que, mesmo à beira da extinção, estas pessoas eram artistas, criadores, sonhadores. Eram a prova de que a beleza encontra um caminho mesmo nas condições mais adversas. Mas este mundo, com toda a sua grandiosidade selvagem, estava condenado. E a sua queda foi desencadeada por uma força paradoxal. O último período glacial começou a recuar há cerca de 20 mil anos. Mas como termina uma era de gelo? A resposta reside num mecanismo que os cientistas chamam de retroalimentação negativa.
A terminologia é complexa, mas o processo é de uma simplicidade brutal. O aquecimento global é, na verdade, desencadeado pelas consequências do arrefecimento global. O próprio frio semeava as sementes do seu fim. A glaciação terminou porque a atmosfera se encheu de metano. À medida que vastas quantidades de água eram aprisionadas em mantos de gelo com quilômetros de espessura, o nível do mar descia drasticamente. Com menos pressão da água, o metano preso nos sedimentos oceânicos e no permafrost começou a escapar para a atmosfera. Este gás, um potente agente de efeito de estufa, iniciou um ciclo de aquecimento que começou a derreter o gelo. Quanto menos gelo cobria o planeta, menor era a sua capacidade de refletir o calor solar de volta para o espaço. A Terra, cada vez mais escura, absorvia mais energia, aquecendo ainda mais ativamente. Era um ciclo que se autoalimentava, uma espiral de aquecimento que não podia ser parada. Há cerca de 10 mil anos, o nosso planeta começou a adquirir a aparência que nos é familiar. A maior parte dos glaciares tinha desaparecido. O nível do mar subiu inexoravelmente, engolindo pontes de terra que ligavam continentes e inundando vastas planícies costeiras. Estreitos foram criados, ilhas nasceram. As savanas transformaram-se em florestas equatoriais. As estepes tundras deram lugar à taiga. Os últimos sobreviventes da megafauna adaptaram-se ou dispersaram-se. Hoje, é difícil imaginar um tempo em que bisontes conviviam com saigas no mesmo ecossistema, ou que cavalos não existiam em África e na Europa. O mundo mudou, e o ponto crucial a entender é que ele mudará novamente. E agora, a revelação mais inquietante, algo que talvez nunca tenha considerado. O estudo dos períodos glaciais não é apenas um exercício de curiosidade sobre o passado. É uma ferramenta direta para prever o nosso futuro. E o que as previsões nos dizem é profundamente paradoxal. O mesmo aquecimento global, do qual tanto se fala, pode ser o gatilho para um novo período glacial. Como é possível? O mecanismo é subtil, mas poderoso. O derretimento das calotas polares, especialmente na Groenlândia e na Antártida, injeta um volume colossal de água doce no oceano. Esta água, menos densa que a água salgada, perturba as correntes oceânicas, as grandes artérias que transportam calor do Equador para os polos. A corrente do Golfo, por exemplo, que aquece a Europa, poderia abrandar ou mesmo parar por completo. E a Europa, apesar de um aquecimento global generalizado, poderia mergulhar num inverno profundo e duradouro. Um paradoxo aterrador, mas essa é a natureza dos sistemas complexos. Talvez estejamos preparados. A nossa tecnologia, a nossa compreensão do clima, a nossa capacidade de planear com décadas de antecedência, tudo isso nos dá esperança. Mas uma questão permanece, assombrando o nosso futuro. Seremos mais sábios na nossa relação com os recursos do planeta? O clima da Terra mudou por milhões de anos sem a nossa intervenção. Mas agora, tornamo-nos um fator geológico, uma força da natureza capaz de acelerar ou retardar estas mudanças monumentais. Esta é uma responsabilidade de uma escala sem precedentes. A questão que ecoa através das eras não é se o mundo mudará, mas que tipo de ancestrais escolheremos ser para aqueles que herdarão o mundo que deixarmos para trás. Existe um paradoxo no coração da história da vida, uma tensão entre a sua espantosa fragilidade e a sua teimosa e inabalável resiliência. Para o compreender, devemos viajar no tempo, a uma era em que o nosso mundo era quase irreconhecível. Uma esfera de um branco ofuscante, suspensa no negrume do cosmos. A Terra Bola de Neve. Durante milhões de anos, um manto de gelo com quilômetros de espessura sufocou continentes e oceanos. A luz solar era refletida de volta para o espaço por uma superfície gelada e implacável. O silêncio era absoluto, um silêncio cristalino que se estendia de polo a polo. Perante uma desolação tão completa e duradoura, toda a lógica sugere que a chama da vida se deveria ter extinguido para sempre.
mas não se extinguiu. Em santuários ocultos, a vida agarrou-se à existência com uma tenacidade feroz. Nos abismos oceânicos, em torno das fontes hidrotermais que expeliam o calor do núcleo do planeta, ecossistemas microscópicos prosperavam na escuridão. Em oásis geotérmicos, onde o calor interior da Terra derretia bolsas de gelo, a vida encontrou refúgio. Eram ilhas de calor e esperança num oceano global de desespero gelado. A vida não desapareceu. Ela esperou, recolhida, resiliente, aguardando o seu momento. E quando o grande degelo finalmente chegou, essa vida não se limitou a regressar. Ela explodiu. A retirada dos glaciares revelou um mundo virgem, uma tela em branco para a evolução pintar as suas mais ousadas criações. Foi o prelúdio para uma era de gigantes, o Pleistoceno. Neste mundo moldado pelo gelo, mamutes lanosos, com as suas presas colossais a curvarem-se em direção a um céu pálido, deambulavam por estepes sem fim. O seu passo pesado ecoava numa paisagem que já não exige do que lanças de ponta de pedra, e uma coragem incompreensível enfrentavam estas bestas monumentais. A sua sobrevivência dependia da sua astúcia e da sua capacidade de cooperar contra um poder esmagador. Eram ecossistemas de uma grandiosidade brutal, povoados por rinocerontes lanudos, tigres dentes de sabre e ursos das cavernas. Um mundo que hoje só podemos reconstruir através de fragmentos de ossos e ecos fossilizados nas rochas. Tudo isto faz parte de uma única e vasta narrativa, a história do nosso planeta. E nós, hoje, vivemos num dos seus capítulos mais amenos, um interglacial. Um breve e cálido interlúdio entre as grandes eras glaciares. Este período de estabilidade climática, que permitiu o florescimento da civilização humana, não é permanente. É uma exceção, não a regra. Inevitavelmente, daqui a milhares ou dezenas de milhares de anos, um novo período glaciar começará. É uma certeza gravada nos ciclos orbitais do nosso planeta, na lenta e inexorável dança cósmica que dita as estações da Terra numa escala de tempo geológica. Até esse momento, temos tempo. Tempo para estudar este grande drama planetário. Tempo para compreender as forças que nos criaram e que um dia transformarão o mundo de novo. Tempo para aprender a viver em harmonia com o único lar que conhecemos. Da próxima vez que o frio do inverno parecer demasiado rigoroso, pare por um momento e recorde. Poderia ser incomensuravelmente pior. Imagine a sua cidade, a sua casa, não sob um leve manto de neve, mas esmagada sob o peso de um glaciar com 3 quilômetros de espessura. Imagine o nível do mar 120 metros mais baixo, revelando novas terras e alterando a forma dos continentes. Imagine estepes varridas pelo vento a estenderem-se até onde a vista alcança, um reino de gigantes de pelo e caçadores de dentes de sabre. Somos, em essência, os filhos de uma era do gelo, a viver num breve verão planetário. A nossa consciência, a nossa ciência, a nossa própria existência são o resultado improvável dessa luta ancestral entre o fogo interior do planeta e o frio do cosmos. E talvez a nossa maior tarefa, como espécie consciente, seja compreender o valor de cada momento de calor, antes que o longo inverno inevitavelmente regresse. Houve um tempo em que dinossauros ostentavam penas, não escamas, e os pântanos eram dominados por artrópodes de proporções gigantescas. Uma era em que a própria Terra, num drama cósmico, quase perdeu o seu oxigênio, sufocando a vida antes que esta pudesse verdadeiramente florescer. Onde hoje se erguem cidades de betão, é provável que outrora manadas de mamutes tenham pastado sob um céu imenso. Ou talvez não. Talvez o único soberano fosse o silêncio esmagador de um glaciar com quilômetros de espessura, a esculpir lentamente a paisagem que hoje nos é familiar. Em lugares como a Sibéria ou o Alasca, o cenário mudou pouco desde então, ecos da idade do gelo que persistem no presente. Vivemos num breve e ameno interlúdio,
uma pausa quente na longa história glacial do nosso planeta. A ausência destes gigantes não é motivo de lamento, mas um lembrete solene da impermanência de todos os mundos, incluindo o nosso.